Parashá semanal Noar. Eu vou ler aqui o resumo que está no site do Rabad, que diz assim: Deus instruiu Noar, o único homem justo num mundo devastado pela violência e corrupção, a construir uma grande teivá, a arca de madeira, coberta dentro e por fora com piche. Um grande dilúvio, diz Deus, varrerá toda a vida da face da terra, mas a arca vai flutuar sobre a água, abrigando Noar e sua família, e 2 membros, macho e fêmea, de cada espécie animal. Dos kasher eram 7 pares. A chuva cai durante 40 dias e 40 noites, e as águas irrompem por mais 150 dias antes de se acalmarem e começarem a baixar. A arca chega ao monte Ararat, e da sua janela Noar envia um corvo, e então pombas, para verem se as águas baixaram da face da terra. Quando o solo seca completamente, exatamente 1 ano solar, 365 dias após o início do dilúvio, Deus ordena a Noar a sair da Tevá e repovoar a terra. Noar constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus. Deus promete nunca mais destruir toda a humanidade por causa de seus atos, e coloca o arco-íris como uma testemunha de seu novo pacto com o homem. Deus também ordena a Noar sobre a santidade da vida. O assassinato é considerado uma ofensa capital, e, embora o homem tenha permissão de comer carne, é proibido de comer a carne de um animal vivo e de ingerir sangue. Noar planta uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, tirando suas roupas. 2 dos filhos de Noar, Shem e Yafet, são abençoados por cobrirem a nudez do pai, enquanto seu terceiro filho, Ham, é punido por tirar vantagem de sua degradação. Os descendentes de Noar permanecem como um único povo, com um só idioma e cultura, por 10 gerações. Então, eles desafiam o Criador, construindo uma grande torre para simbolizar sua própria invencibilidade. Deus confunde sua linguagem para que um não compreenda a língua do outro, fazendo com que abandonem seu projeto e se dispersem pela face da terra, separando-se em 70 nações. A Parashá de Noar conclui com uma cronologia de 10 gerações de Noar a Avram, mais tarde Avraham, que é Abraão. A jornada de Avraham do local de seu nascimento Ur-Kasdim para Harã, a caminho da terra de Canaã. Bom, então esse é o resumo desta Parashá semanal. Em anos anteriores a gente já viu bastante coisa em relação a essas situações da arca, né? Falamos, né, sobre o gigante que se agarrou do lado de fora, e ele foi quem deu trabalho depois lá na frente no tempo de Moisés, aquele gigante, Og. E falamos também da condição espiritual daquela época. Inclusive nessa época que a gente falou desses assuntos, tinha lançado o filme no cinema, né, sobre qual era o nome desse filme? Era Noé mesmo, né? Esse filme aí.
e que trouxe no meio evangélico bastante aborrecimento, eles achando que era tudo fantasioso. Mas, de acordo com a literatura judaica, o filme mostra bastante verdade. Tá? A relação espiritual que fica aqui, ela é muito forte e faz pensar. E aí volta no tema que eu venho tocando faz tempo. Naquela relação que a gente aprendeu no passado, quando éramos igreja evangélica, essa relação da gente ter a noção de perda de conexão entre o homem e Deus. Então o ensino lá atrás que a gente aprendeu, e por que eu fico repetindo? Porque essas coisas ficam na cabeça da pessoa. E esse tipo de ensino faz com que a pessoa tome decisão ou tomem as decisões futuras, tudo baseado numa premissa que não é verdade. Tá? E qual é a premissa que não é verdade? A gente vem tocando nesses assuntos e novamente repito aqui, até você de fato gravar e entender esses significados. Lembrando, acho que semana passada ou anterior, eu estava falando que o Eterno, antes de se pensar em fazer qualquer coisa em termos de universo, mundos, etc, etc, abrindo só um parênteses, a própria física considera que muitas coisas existiam antes desse famoso Big Bang, tá? Que marca este universo. Mas a própria física considera as coisas que existiam antes. Outra coisa que a física considera que é bíblico é o tempo do universo, tá? Também considera essa questão de tudo ser conectado como uma coisa só, de estar tudo relacionado umas coisas com as outras. E outra coisa que se considera é que até o homem ser feito por Deus, seria impossível a presença do homem antes da forma como foi feito. Tá bom? Então veja, não se está falando de religião alguma, porque até então aqui não tem religião, não tem homens reunidos para poder fazer as coisas. E é justamente neste ponto em que as coisas estão acontecendo no universo para poder dar condições para que o homem seja criado, nesse período todo aqui onde essas coisas estão ocorrendo, já se discute a presença de Deus como o mentor, aquele que está por trás organizando todas as coisas. Tem muitos ainda que não acreditam nisso, tá? Mas a questão que todos chegam é que vai chegar num ponto daquelas chamadas partículas que estavam ali, que deram início a essas coisas. Mas a questão é, e quem foi quem fez essas partículas? Tá? Então, a necessidade de um criador, ela é quase que indiscutível. Dá muita discussão, mas é uma discussão que que não vai levar a lugar nenhum, porque não tem como fugir dessa questão de que alguém está agindo nessas coisas todas. E diz um trecho da literatura judaica que Deus, portanto, quando eu falei sobre aquela sabedoria, eu até dei exemplo semana passada sobre a sabedoria, que nem quando a gente fala do diamante. Todo mundo conhece o diamante depois de todo o processo de lapidação. Mas antes, em estado bruto, ninguém pensa nele, nesse sentido. A sabedoria, nesse sentido bruto de existência, ela não serve para nada para o homem, até hoje.
Quando Deus revela alguma coisa para você, é um pontinho daquela sabedoria. Entendeu? E um pontinho dessa sabedoria pode fazer uma transformação na tua vida ou no mundo. Aqui está um exemplo. Em toda essa situação existente, o que é que Deus faz? Ele considera, ele dá para Noé um pontinho da revelação, e que é o equivalente a 120 anos, tá? Houve alguma mudança na vida dessas pessoas? Não. Agora, Deus está considerando todas as pessoas como sendo dele, mas por outro lado, fica muito claro que todas essas pessoas, exceto estas que serão salvas na arca pela mão de Deus, que é 8 pessoas: Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 esposas deles. Dá 8 pessoas. 3 mais 3, 6, 7, 8. Tá? E as demais, todos eram de Deus. E a ação de ficar conectado com Deus também era para todos. E haviam essa comunicação. Mas o que é que prevaleceu na vida dessas pessoas? A escolha de continuar a fazer aquilo que eles queriam fazer. Então, voltando lá para o princípio, quando não existia de fato nada de nada. É como se ainda não existia anjos, não existia formação alguma. Era somente Deus. Ele num estado solitário, se é que possa se dizer assim. Então ele pensa em Israel. Aqui está o motivo, pode dizer, mas isso é uma inferência. Ainda que seja, mas é justamente esse pensamento de Deus, dentro daquela toda sabedoria e conhecimento, ele pensa em Israel e ele gosta desse pensamento. Ele ama Israel. Então veja só, quanto de tempo que demorou, anos e anos e anos e anos e anos e anos, ou séculos e séculos e mais séculos, para que se chegasse um dia a existência de um povo chamado Israel, tá? Ou no caso, os hebreus, né? E em Deuteronômio, quando fala que Deus, fazendo a pergunta para eles, por que é que eu escolhi vocês? Vocês não eram os mais fortes, não eram os maiores, não eram os bonitões. Que atrativo vocês tinham de diferente que pudesse atrair o meu olhar? Nenhum. Foi simplesmente aquele ato de Deus pensar, de Deus agir. Ele visualizou e guardou e gostou. E daí para frente é que tem a existência das coisas. Lembrando que antes da criação de todas as coisas, o Eterno tinha criado 7 coisas. 6 coisas, depois os sábios acrescentam os patriarcas. Então, 7 coisas o Eterno formou antes de que tudo fosse criado. E uma dessas coisas é a Torá, por onde, portanto, se baseia para que todas as coisas viessem à existência. Agora, chegando nesse ponto de Noé, fica claro para a gente pensar uma coisa. Não havia aquela manifestação de Deus para que obrigasse as pessoas num princípio religioso. O que se sabe é que havia muitas ações espirituais, que a gente pode falar do mal, presença de grandes seres. Tinha lá os gigantes, mas também seres no sentido espiritual, tá? Materializados. E estes seres, vamos chamar de demônio, que fica mais fácil para as pessoas compreenderem. Estes seres agiam no meio do povo, então tinha contato com o povo. Como é que eles apareceram?
quem é que traz a presença desses seres? Tá? É o próprio homem. Tá bom? Por quê? Agora volta naquele princípio que eu estou falando. Quando o Eterno cria o ser humano e coloca ele na terra, e pensando-se em Adão, todas as almas estão conectadas dentro de Adão, que estão conectadas com o Eterno, com Deus. Você tem que imaginar, quer ver uma coisa que, sabe aquela linha branca que mantém uma pessoa quando você vê em filme, ou vê quando um espírito sai do corpo, fica aquela linha branca? Imagine que essa linha branca seja um conector que liga você a Deus. Estou pegando só uma imagem visual que as pessoas estão acostumadas, só para você entender. Há uma ligação entre a pessoa e Deus e ninguém pode cortar ou falar que isso não existe. Mas a religião criada, ela vem e fala que o homem está desconectado de Deus. Uma coisa é desconectado de Deus por causa do comportamento. Quanto mais você se comporta com coisas que são contrárias à Torá do Eterno, você vai se afastando do Eterno. Por consequência, você não está fazendo com que baixe ou venha a luz de Deus ao mundo, tá? Porque esse universo aqui, até fisicamente falando, ele é considerado escuro, tá? Aí vem a discussão, por que que o céu é escuro? Aí é questão física, deixa para lá. Mas eu quero que você entenda que este mundo criado, ele é escuro, ou seja, essa luz literalmente que a gente quer que venha abaixo, ela é trazida abaixo pelo padrão que o homem vai executar no dia a dia, que vai trazer luz de Deus abaixo, fora esta luz normal de Deus que já traz sustentação a tudo que existe. Tá bom? Como as pessoas têm esse... É difícil até falar de livre-arbítrio, mas todo mundo tem livre-arbítrio. E nesse sentido, esta condição de fazer aquilo que bem entende, naturalmente, já é um afastamento que a pessoa escolhe. Neste afastamento, ao invés dela trazer luz, ela está trazendo o quê? Mais escuridão. E lembrando que neste meio da escuridão existem seres que habitam a escuridão. Quem criou estes seres? É uma pergunta para vocês. Quem criou estes seres? O Eterno. Justamente, foi o Eterno que criou. Tá? E o que é que está escrito isso? Está em Isaías, dizendo que ele criou a luz e ele criou as trevas. Ele criou o mal. Então, o Eterno fez uma criação para que ela tivesse uma existência, uma força, que tivesse importância aqui. E a ideia de se criar esta força, este mal, é justamente para propiciar ao homem que ele tivesse livre-arbítrio. Um dos motivos é este. Se você tem a possibilidade de ser influenciado, então você vai ter direito a uma escolha. Tá certo? E livre escolha é o chamado livre-arbítrio. Agora, se uma pessoa, olha só, presta atenção nisso. Se uma pessoa anda na presença de Deus, parece pegadinha, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Se uma pessoa anda na presença de Deus, ela terá escolha? É como se o livre-arbítrio não existisse. Por quê? Porque ela estará andando em luz. O prazer dela é voltar toda a energia, toda a busca, toda a satisfação, ela recebe de Deus. E ela está trazendo luz ao mundo. Além dela estar alimentando ao mundo, e quando fala ao mundo, é a tudo. Lembra
que tudo está conectado. Essa luz que você traz porque você está comunicando com Deus, em contato com Deus, e você faz aquilo que é de vontade. Não estou dizendo que você tenha que conhecer a Deus literalmente, igual o processo religioso coloca. Eu estou dizendo no prazer de você se conectar com verdades que você declara como verdades para a tua vida. Por isso o tema dessa paraxá está falando assim, Deus olha para baixo e vê aquela confusão toda, as pessoas fazendo o que bem entendem, cada um andando no seu próprio prazer, que notadamente estava conduzindo à corrupção, tá? Ali tem corrupção, tem morte, tem um monte de coisas, tá certo? E ele olha e enxerga uma família, que o cabeça da família é Noé. Eles, por livre e espontânea vontade, por algo que havia dentro deles, eles não quiseram seguir naquela linha de comportamento que eles estavam vendo. Então eles estavam, o quê? Mantendo aquela conexão de ligação com Deus, sem ficar dando nome, sabendo quem é esse Deus, quem é isso, quem é aquilo, até que ele recebe essa comunicação com Deus. O que é certo? O que é certo é que uma pessoa, até nos dias de hoje, onde quer que ela estiver, quando ela escolhe nesse padrão dela de fazer o bem, imagina uma pessoa que não quer se relacionar com pessoa nenhuma, com nada de nada, e ela simplesmente quer se abrir para poder conhecer algo dentro dela. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma comunicação com Deus? Vai. Por quê? Porque se o Criador fez o homem, algo do Criador está conectado com o homem. Quando essa pessoa quiser romper com os pensamentos dela, que traz trevas ao mundo, e ela comece a buscar, sem chamar de Deus, sem chamar de nome algum, e ela começa a dar vazão a algo que está dentro dela, ela começa a se reconectar com Deus, e vai chegar um momento que ela vai ouvir essa comunicação de Deus. Então, neste sentido, o Noé recebe a comunicação de Deus. Eu vou destruir o mundo, e percebi que você é alguém diferenciado. Então eu vou dar, através de você, eu estarei dando uma oportunidade para este mundo aí criado. E será de 120 anos. E para isso você vai fazer assim, 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 e dar todas essas definições. Portanto, o que tem acontecido no sentido religioso? O tempo foi passando, e aí dividiram as coisas em claro, escuro, luz, trevas. Mas essa questão de dualidade, isso também foi criação de Deus desde o começo. Deus escolheu criar o mundo em um contrário ao outro. Você tem luz, mas tem trevas. Entendeu? E o homem tem o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. Também são as duas forças. Em tudo está presente essas duas coisas. Quando uma pessoa ela não tem controle, ela vai ser guiada pelo Yetzer Hará. Ela sendo guiada pelo Yetzer Hará, como existem criações do mal, estes seres chamados demônios, eles vão se apresentar a essas pessoas. Não que vai tomar posse da vida delas, às vezes acontece, tá? Mas de uma forma genérica, é a influência deles de governo, porque o próprio homem assim permitiu. Agora, tem pessoas que vão além, que querem fazer contato com estas forças. E aí começa a existir esses padrões de magia que você já conheceu, talvez até frequentou. Tá? E aí existe variadas formas de se atrair o mal e de se comunicar com o mal. Tem gente que se comunica com o mal
sem saber que está se comunicando. Tem gente que quer fazer o contato direto porque tem sede por isso. E assim vai, tá? O outro extremo é o extremo religioso do bem, chamado do bem, que vai conduzir as pessoas para uma presença de Deus, mas parece que nunca chega a Deus, porque o contato dele está sempre pelo intermediário. É com o santo fulano de tal, é com Jesus, é com isso, é com aquilo outro, é com a própria consciência dela, é com a bondade do universo, é a força não sei o que, e vai dando nomes e vão fazendo contato. É um contato para o bem? É um contato para o bem, mas não é aquele que vai direto comunicar-se com Deus. Pode ficar nos intermediários. E muitos, como se fosse uma seleção natural, o contato dele, a ânsia é tão boa e presente para com Deus, que ele vai rompendo essas barreiras até que ele tenha uma conexão direta com Deus, tá? Pensando de uma forma didática, não é assim que existiu, mas só para você ter uma forma didática, como se fosse um desenho. Então, imaginemos que Deus resolveu se mostrar. Pois é. Se Deus resolveu se mostrar a pessoa, quebrou até o raciocínio. Deixa eu ver aqui a ideia que eu estava querendo dizer. Eu nem lembro agora mais. Mas vamos em frente. Vamos voltar aqui para o tempo de Noé, então. Se Deus se mostrou a ele e ele começou a tomar a decisão, então Deus se mostrou porque ele também teve um comportamento. E aí a tendência natural é que foi mostrado a ele essa conexão, tá? Lembrei que é que eu estava falando. Estava me referindo ao judeu antes que tocasse aqui esse telefone. Vamos imaginar didaticamente que Deus tenha criado o homem judeu para ele se mostrar e se conectar com este homem. Isso é uma coisa. Então é como se partisse da imagem do próprio Deus para ele fazer aquilo. Então significaria que somente o judeu seria educado para conversar com esse Deus. É uma coisa lógica, certo? O que explica que pessoas nascidas nas demais nações mundo afora, sem ter conexão com judeu algum, sem partilhar dos ensinos judaicos, de repente passa a conhecer o mesmo Deus revelado ao judeu. Como pode isso? Mas como ele começou? Alguns começaram a ter uma relação já direto com esse Deus da Torá. Outros, como foi do nosso caso, a gente veio subindo uma escada, né? Um começou lá na doutrina espírita, depois saiu de lá, foi para uma doutrina não sei o que, aí saiu de lá, foi para um catolicismo, aí depois saiu de lá, veio para uma igreja evangélica, e aí vai mudando dentro dos conhecimentos da igreja evangélica, até que chegou num ponto que entendeu o judaísmo da forma que é o judaísmo, e não da forma que a igreja coloca que é. Porque a igreja coloca o judaísmo como uma coisa ruim, uma parada no tempo, e quem ficou ali está destinado ao inferno. Aqui, quando você destina alguém ao inferno, eu te pergunto, cadê o amor? E quando você destina alguém que está dentro de você, porque quem está no sentido, veja só, nós estamos no judaísmo, e pessoas que a gente conhece que estão no cristianismo, e teoricamente o Deus que nós estamos falando e que eles estão falando seria o mesmo. Se é o mesmo, como que ele lá, o cristão, pode determinar que você que está conversando com esse mesmo Deus que ele fala que é o dele, você vai para o inferno e ele vai para o céu? Amando de quem? Como que pode isso? Então cadê o amor? Está tendo uma falha aí de conexão, de sabedoria, de percepção, de entendimento. Está tendo coisa errada aí. Agora vamos voltar lá. Eu disse, imagine-se que Deus
criou um homem, e deste homem ele falou: eu vou criar uma nação que vai ter direto uma relação comigo. E assim foi. Nasce o povo que você conhece hoje, chamado povo judeu. E todas as demais nações teriam contato com religiosidades diversas. Aí você vai ter o hindu, você vai ter as doutrinas filosóficas, você vai ter lá na frente o nascimento de tantas outras coisas. Chegou no catolicismo, o catolicismo se divide em protestante, nasce a igreja evangélica, que vai se dividindo em variadas linhas e está no que a gente conhece hoje. Então você tem todo esse emaranhado desta fé. Como que alguém que anda por estes caminhos que estamos falando consegue entrar numa relação com Deus da mesma forma que o judeu entrou em relação com Deus? Aí uma resposta seria: o judeu que teve uma relação com Deus é porque a porta já está aberta. É um princípio lógico. E aquele que não tinha a porta aberta, como ele conseguiu abrir essa porta? Então significa que há uma porta dentro de todo ser humano. E a chave está no comportamento que você escolhe para a tua vida. E ela vai abrir portas e fechar portas. O dia a dia nosso, aí entre pessoas, nós usamos essa mesma linguagem. Quando que a gente fala assim: olha, vai me abrir uma porta. Ainda tem embora tudo se fala de Deus, né? Mas tem uma frase famosa que diz assim: quando uma porta se fecha, quem conhece esse provérbio? Deus abre uma janela. Isso é um comportamento, não é religioso, é uma forma de falar para o comportamento do ser humano, que quando vem uma dificuldade muito grande, ou então ao contrário, aquela fala sobre casamento, que quando quando a dificuldade entra pela porta, dizem, o amor sai pela janela, tá? Mas quantas pessoas que você já conheceu que, independente da dificuldade que entra pela porta, o amor não fugiu? Porque o amor é aquela força que destrói tudo. Se a pessoa permitir que este amor que ela diz que tem, e ele sai pela janela sendo destruído ou partindo em fuga por causa de uma dificuldade, então não é amor. Não é verdade? Da mesma forma, se uma pessoa se permite ser destruída e ficar paralisada, quem é que paralisou? Foi pessoas ou ela própria? Quando alguém fala: não, eu não tenho culpa. Claro que tem culpa, porque quem age é a pessoa, sempre. Mas aconteceu essa sequência de fatos. Independente dos fatos, é dito numa abordagem psicológica chamada bioenergética, que uma pessoa, quando entra em depressão, o que é a depressão? É a ausência de energia. O que é uma pessoa deprimida? Ela tem energia? Não tem. Ela não tem ânimo para tomar banho, ela não quer comer, ela não quer sair do quarto, ela não anda, ela quer ficar deitada, tá tudo, isso é falta de energia. E é energia literalmente. É energia que circula pelo corpo, mas foi feito um trabalho durante anos e anos e anos e séculos que se colocou que energia não é uma coisa de que pertence ao lado bom, que energia é algo que pertence ao ruim. Só que tudo que existe é criado em energia. O que você é energia. O que um anjo é energia. E o que um demônio também é energia. Só que são tipos diferentes de energia. São padrões de frequências diferenciados de uma coisa da outra. Tá? Bom, dizendo sobre energia, seria assim, aquela famosa E igual M vezes C ao quadrado. É a lei
da relatividade colocada por Einstein. Daqui se deduz o quê? Que a energia, ali ele está falando que energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E fica provado que uma massa, quando ela é colocada em movimento, em aceleração, à velocidade da luz, ela aumenta a massa, fica visível. Por outro, e o que nós estamos acostumados? Com o mundo visível, o mundo materializado. Tá? Agora, vem um outro que consegue entender assim: E igual a H, que é uma constante de Planck, vezes o quê? Vezes frequência. E aí se coloca frequência 1. Mas se você entende frequência 1, você tem frequência 2, frequência 3, frequência 4. Aqui se entende por essa fórmula que frequência 2, frequência 3 se entende o quê? Que são os mundos que estão sobrepostos uns aos outros. Então, o que é o mundo espiritual que está do lado de você? É o E igual a H vezes F2. Pronto, está aqui. Por quê? Porque você está numa faixa de frequência e este mundo está numa outra faixa de frequência, que é impossível você ver. Você não vê, é como se ele não existisse, mas ele está ali formado. Então, da mesma forma, a pessoa começa a dar vazão a um comportamento que ela quer, que ela julga ser bom para ela e traz felicidade. Eu disse lá atrás, há pouco para vocês, que quem começa a agir assim é como se ele não tivesse livre-arbítrio. Por quê? Porque ele vai desejar a luz e ele é alimentado pela luz, que deseja a luz, que é alimentado pela luz, que deseja a luz e alimentado pela luz, e assim vai, e ele estará sempre fazendo escolhas para a luz estará sempre trazendo mais luz para ele, que ele vai querer fazer mais coisas para a luz. Ora, que escolha que ele está fazendo nesse sentido? Se ele está escolhendo só um lado bom, então não tem livre-arbítrio. Mesmo o sofrimento que a pessoa escolhe passar por ele, ainda é uma coisa boa. Pergunta para Noah se ele iria querer dizer sim para Deus, sabendo que ele ia passar 1 ano dentro de uma arca, trabalhando que nem um doido, porque a gente não para pensar o que é você ter que bancar alimento para todo tipo de animal que você conhece, que foi preservado a espécie dele. É muita coisa para 8 pessoas. E você pega, sendo que dessas 8 pessoas, você tem 4 mulheres que não trabalham com a força bruta. Vai ter limitação. Mas o trabalho vai ser grande também, porque ela vai ajudar a lavar, vai ajudar o carregar peso, coisas mais pesadas, é para o homem. É dito no Midrash que Noé, ele foi atacado por um leão. É dito, por outro lado, que aquele gigante que ficou na janelinha pendurado do lado de fora, eles ainda alimentavam pela janela. E aqui é legal fazer aquele ponto que eu estava dizendo. Enquanto a igreja fala que o judeu e quem está no judaísmo vai para o inferno, não faz parte do povo, porque Deus virou as costas para eles, cadê o amor aí? Quem deu a eles o direito de falar que Deus... Aqui que está o problema. Fica tão claro que é uma linguagem humana, porque quando você pensa em falar de Deus, você já está errado. Porque para você pensar em falar quem é Deus, você já diminuiu Deus, a condição de homem. Não tem como falar de Deus. Não tem como falar de sentimento de Deus. Não tem como. Quem são eles, pessoas, para falar que Deus virou as costas para alguém? Ele está igualando Deus à condição de homem.
de sentimento. Por quê? Porque você sente raiva. Ah, mas lá na Bíblia está escrito que Deus sentiu raiva. Ele está em comunicação com o homem. Ele está falando uma linguagem do homem, não uma linguagem que é dele, Deus. Porque se ele fala para o homem, olha, em mim não existe ódio. Como que o homem vai entender isso? Como que o homem vai entender se não há ódio na parte de Deus? Como que ele vai ter relacionamento com Deus? Como que você se relaciona com uma coisa que você não tem como trocar ideias, sentimentos? Fica difícil. Mas quando a pessoa lá declara que judeu e afins, questão do judaísmo, vão para o inferno porque voltou atrás, ficou parado no tempo, ou isso, aquilo, quem deu a eles o direito de falar que Deus fechou a porta dos céus para eles? Então, o que é que Noé fez? Quem fechou a porta da arca? Então pensa assim, a arca é a comunicação com o mundo de fora. Noé estava lá fazendo a arca, as pessoas rindo, na sua vida normal, etc, rindo dele, tirando sarro, e ele lá fazendo. Não tinha chovido até aquela época, e ele fala que vai ter uma chuva tão forte que vai durar tanto tempo que vai encher tudo. Se nem chuva tinha tido, é uma loucura. E aí ele vai insistindo, vai fazendo tal. Aí começa a chover. Deus manda a família entrar na arca. Quem fecha a porta? Deus fechou a porta. Então é uma ação deliberada de Deus. Foi Ele quem fez. Ele excluiu o homem de meter a colher nesse negócio. Como diz na roça, de meter essa colher no angu. Ele deixou, por quê? Porque ele, Noé, poderia ficar sensibilizado com o choro de criança, com o choro de alguém e tal, mas Deus deu 120 anos para essas pessoas tomarem decisões. E quem tem que se responsabilizar pelas decisões é você. Deus dá tempo a você. Então, é possível ter castigo e recompensa? Claro que é. Por isso que Deus formalizou que esse tempo de vida que você tem aqui é a tua alma vivendo num corpo. Depois desse tempo de vida aqui, é a tua alma vivendo sem a presença do corpo físico, mas um outro tipo de corpo no sentido espiritual. Tá? Que aí vai prestar conta daquilo que você fez com o que foi dado aqui no corpo. Porque aqui nesse sentido material, você está vendo, você tem escolhas. No outro lado, aí você não vai ter escolha. Você não vai ter opção, por exemplo, de buscar a Deus por conhecimento de Torá. Porque por um lado é dito que também vai ter que estudar a Torá. Mas por outro lado, o tempo de conhecer a Deus pela Torá é aqui, não é lá. Lá você vai, em tese, dar sequência num crescimento, mas você vai ter que pagar o preço do que você não fez aqui. Então é punição. Então tem punição? Tem. Tem castigo aqui? Tem castigo aqui. Tem castigo lá também, depois disso. Nesse sentido, Deus fecha a porta. No que ele fechou a porta, enquanto as pessoas estavam morrendo, porque é de tamanho normal, o gigante veio andando, grudou lá na janela da arca e ficou pendurado. É um homem forte e fica pendurado. E cadê que o Noé abriu a porta para ele? A chave não está comigo, não sou eu, não fui eu que fechei. Deus fez com que uma onda de chuva batesse naquele homem lá, ou um peixe venha e mordesse o pé dele e ele falasse e soltasse a mão e morresse afogado. Se fosse ver o objetivo, não teria de ter acontecido isso. Ele não pagou para ver, mas a partir do momento que pelo tamanho dele, pela característica dele, ele grudou lá e ficou grudado, então o que Deus providenciou? A janelinha.
o Noah não poderia abrir a porta toda, mas ele tinha acesso àquela janelinha. E aquela janelinha serviu para alimentar aquele homem, tá? Então eu estou dizendo que Deus matou aquele homem? Não, não matou. Mas ele não merecia o castigo? Merecia. Então, justamente fechando aquele desenho que eu estava falando, Deus abriu uma porta de relacionamento com o judeu. A igreja criada fechou a porta que Deus abriu, mas a própria igreja fala que a porta que Deus abre, o homem não fecha, mas ela está fechando a porta. A própria igreja que fala que a porta que Deus abre ninguém fecha, ela fecha, porque ela está escolhendo quem morre com Deus e quem morre sem Deus. Ela está escolhendo quem é justo e quem é injusto. Que direito que ela tem para fazer isso? Essa igreja. Aonde que está escrito que Deus deu à igreja o arbítrio para ser juiz das coisas? Quem é ela para falar que o judeu não tem salvação? Mas ela própria, nos textos dela, atribuída a Jesus, está lá escrito: a salvação vem dos judeus. Ah, mas isso quer dizer que Jesus, sendo judeu, e está dizendo que a salvação vem por ele. Não, não é isso que o texto está dizendo, não. Está dizendo que a relação com Deus, com o judeu, é que traz salvação ao mundo. Mas o povo não entende. Eu sempre falo, o povo não lê Bíblia. O povo judeu não lê Torá. O povo do Corão não lê o Corão. O povo do catolicismo não lê Bíblia, não lê nada. Tanto é que a missa lá é um papel que você recebe, você vai acompanhando. Não leem. As pessoas estão na igreja há 30 anos e não sabem a história de Abraão. Por que não sabe? Porque não presta atenção. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus, mas você não sabe quem é Deus. Porque não lê. Ah, mas é isso. Tem como conhecer a Deus sem ler? É pegadinha. Vai falar assim, olha, não tem como conhecer a Deus se você não lê as Escrituras. Tem como conhecer a Deus sem ler as Escrituras. Ah, mas você não está negando agora que acabou de falar? Eu falei antes que essa relação com Deus está guardado no homem. A Torá está internalizada. A pessoa que consegue abrir essa porta dentro dela, ela vai ter um contato com Deus. Mas voltando lá, fechou-se a porta. Deus fechou a porta por fora. Então, Noé alimentou este homem. Isso é alguém que lá no meio da podridão que estava aquela, vou chamar de nação, ou aquele mundo da época, ele havia escolhido não ter aquele comportamento daqueles homens. Ele tinha escolhido ter um comportamento de bondade. E esta bondade estava relacionada com coisas de Deus. Quando a vingança foi estabelecida, as pessoas estavam morrendo, ele está lá dentro da arca sem poder fazer nada, porque não diz respeito a ele. O vingador é Deus. E isso a Bíblia do Novo Testamento fala na linguagem de Paulo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Mas os homens continuam dizendo, parafraseando Deus, minha é a vingança, não a de Deus. Destruindo pessoas. Como eu sempre falei aqui para vocês, em nome do Evangelho, a gente acabou esse casamento, acabou o relacionamento de pai com filho, mãe com filho, de parentes com parentes, tudo em nome da fé do amor. Mas eu volto a falar, que amor é esse que destrói? Não tem sentido você falar que Deus é amor. Peraí, Deus é amor ou ele é ódio? Ele é construtor ou ele é destruidor? Ah, mas nesse caso que você está falando, ele construiu e construiu a arca. E a arca foi um objeto de Deus para destruição. Foi. Isso não é ato de amor? Porque ele está dando a chance
de o homem voltar-se e recomeçar de novo. Então olhe para a tua vida. Quantas chances você teve e você agiu errado? Imagina, você deu chance para você e continuou escolhendo errado, porque estava numa prática mental, até que um dia você possa ter feito coisas horríveis e que você iria arrebentar uma pessoa se fizesse a mesma coisa que você fez. Mas Deus não te destruiu. Ele te ajudou a procurar enxergar e te deu chance. Então, nesse sentido, você que conheceu a misericórdia de Deus, você tem que usar de misericórdia. Por isso que diz uma frase, quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Quem não sofreu vai querer falar o quê? Então é aquele, a dificuldade entrou pela janela, ele se assustou tanto que o amor foi embora. Aí ele começa a reagir com ódio, com ira, revoltado. Mas aí ele perdeu a razão do amor, porque ele está agindo por ele e não para ele, é por ele. Então esse homem não é, vamos ficar com esse, fechando esse assunto para você entender oportunidade que Deus está dando, portas que Ele fecha, portas que Ele fecha. Não adianta, tem coisas na tua vida que, se Deus quer te ensinar e está trabalhando nisso, Ele fecha a porta. Ele está se comunicando com todo tipo de pessoa, não é só com aquele que está dentro de igreja, não, ou dentro de sinagoga, não. Deus, Ele considera todas as pessoas, porque Ele é o Criador de todas as pessoas. E Ele não fica lá, esse aqui nasceu para ir para o inferno. Não tem isso. Por mais que a pessoa tenha feito de errado, a porta sempre estará aberta para retorno. Porque Deus construiu uma porta chamada Techuvá, para que o homem, através do arrependimento, pudesse voltar-se a Ele. Mas as pessoas criam liturgias nas suas religiões diversas, e elas vão criando coisas novas e falam que é Deus que falou, que é Deus que é. Então elas ficam matando pessoas, dando o céu para quem não merece e dando o inferno para quem merecia o céu. Está tudo invertido, está tudo de ponta cabeça. Agora, Deus não erra. Porque você vai ver história no mundo onde pessoas que nunca buscou religião nenhuma, mas que ela aprendeu na prática da vida, na convivência dela com aquilo que é o universo criado, ela foi aprendendo caiu, levantou. E ela caía, na próxima vez ela se levantava mais forte, porque ela não tinha medo da queda. E ela foi aprendendo que cair faz parte de um processo de amor e não de briga, de ódio, de violência. Uma porta que se fecha vai ver uma oportunidade na tua vida. Mas nós fomos criados aí pelas pessoas, por psicólogos, educadores e professores diversos. Ele quer que você tenha ódio nas coisas. Ele quer que quando você cai, você olhe quem que te empurrou, quem que te derrubou, que você tem que matar aquela pessoa. Eles ensinam que num lugar de empresa, você tem que bancar o teu taco, porque senão alguém vai lá e puxa teu... Eu estava dentro de uma igreja evangélica. E estava lá. Quando o dirigente daquela igreja descobriu que eu era formado em psicologia, já na hora, falou, olha, então eu quero que você assuma o departamento da igreja que ajuda pessoas, mas tem que ser assim, assim, assado. Eu disse, tá bem. De repente veio congregar ali
que veio de uma outra cidade, da mesma igreja de uma outra cidade, chegou ali e tinha 10 anos de experiência como psicólogo. E eu era praticamente recém-formado. Quem disse que essa mulher aceitou que uma pessoa com 1 ano de formado fosse, entre aspas, o chefe dela? Ela falou, não, eu tenho 10 anos de experiência, quem tem que ser o chefe sou eu. Aí um dia eu fiquei sabendo que uma mulher aqui do bairro Santa Genebra, que era de lá, brigou com essa moça, essa psicóloga, quase saíram no tapa. Qual era o motivo? Eu. Porque ela descobriu que aquela moça estava nos bastidores puxando o tapete para me derrubar. Dentro da igreja. Lugar de amor. Lugar de amor. Puxando o tapete para que a pessoa se promova. Aí quando eu fiquei sabendo, eu fui falar com essa moça e disse para ela, você quer que eu abra a mão, que você assuma? Pode assumir, estou pouco me ligando para essas coisas aí. E eu estou pouco me lixando até hoje por essas coisas. Quem cuida das pessoas é Deus, não é eu, gente. Essas pessoas não entendem. Querem promoção. É isso e aquilo e aquilo. Então é aquele jogo dos interesses. Aí você tem aquele mais abastado dentro da igreja evangélica, veja se ele é colocado para fora. Tem uma frase famosa dentro dos evangélicos que diz assim, eu não chamo a atenção dele, porque se eu chamar a atenção dele, ele vai embora, e com ele vai o dízimo dele. Quando você coloca o teu governo, entre aspas, para Deus, baseado no dinheiro que está entrando, primeira coisa que essa pessoa não sabe é confiar em Deus. Não dá. Mas é assim que está estruturado aí fora. Porque é dito que todo mundo tem o seu preço. Ou seja, todo mundo pode se corromper. Onde é que está escrito que não pode se corromper? Mas a questão é que não importa o nível de corrupção que você chega. O importante é que se você tiver um encontro com esse Deus que não tem religião e quiser voltar, ele não determinou o inferno para você. A porta está aberta para você. E você não precisa de igreja, de ligação religiosa com ninguém para entender isso. Porque dentro de você está a porta. Deus fechou aquela do lado de fora. É coisa dele. Tem coisas que pertencem a Deus. Por isso está escrito assim: as coisas possíveis é para o homem, é para você. As coisas impossíveis é para Deus. Então é claro que em nós precisamos ter duas portas. Uma que é possível, porque é você que abre e você que fecha. E aí você vai responder: por que você fechou uma porta que Deus abriu? Por que você fechou uma porta que um colega abriu para você? Você que vai responder. Com os problemas da vida, com os sofrimentos, ou no mundo vindouro, com as consequências que deu daí. Mas e aquela porta que é destinada a Deus? Não, essa não tem como. Essa é por ele, porque ele lida com assuntos impossíveis. E assim, como diz, vamos que vamos. Aí passou-se o tempo, aquele homem Noé, se fosse falado para ele assim: você vai fazer isso para Deus. Na hora, opa, tudo bem, estamos aí, estamos juntos e vamos fazendo. Ah, mas espera aí, deixa eu te explicar direito. Você vai ficar 1 ano lá dentro. Você vai estar respirando um cheiro que o ser humano não está preparado para sentir o cheiro. Entendeu? Muito cocô e xixi ali. Às vezes você vai comer a tua comida do lado de um cheiro insuportável. A gente não para pensar que na arca era assim. Então, peraí, deixa eu pensar.
Não, não, nós vamos encarar. Aí ele pensa assim, Deus vai fechar a boca do leão, ele não vai me atacar. Quase levou o braço do Noé embora. E aí? Lugar de confinamento, o emocional fica aflorado, os animais ficam nervosos, o ser humano fica nervosos. De repente, se Noé falou, filho, você faz tal coisa, olha, eu passei lá, está tudo errado, você não tem trabalhado, imagina o bate-boca, confusão. Não existiu isso não, porque ali é comando de Deus, estava tudo mil maravilhas. Gente, que mundo que você vive? Você quer entrar num lugar de trabalho que você vai conviver com pessoas e não vai ver tentativa de puxar o tapete, gente falando mal de você, momentos que você vai fazer coisa ruim sem querer para a pessoa e o teu chefe vai virar a cara para você? A nossa vida é assim. A gerente que você tinha, por que ela não gostava de você? Ou era apaixonada por você? E aí, aperta contra você justamente para não arrumar confusão. Imagina, enquanto, o que você quer com meu marido? E pá daqui, pá dali, né? Então, antes que aconteça isso, não, eu vou manter ele longe. Para eu manter ele longe é fazendo mal para ele. Aí ele não chega perto de mim. Eu estou brincando, mas pode ser uma situação que é assim mesmo, porque muitas vezes esse é o caminho que a gente escolhe. Aquele senhor que conviveu aqui com a gente, ele falava que no ministério dele, a mulher bonita sofria na igreja com ele. Porque ele não dava trela para ela. Por quê? Medo de se render à beleza dela. Por um lado está certo? Tá. Por outro lado, é justo com aquela pessoa? E o amor? E o carinho? E a representatividade de Deus? E a justiça? Como que fica? Então, quem somos nós para falarmos de justiça? Você fala de justiça baseado naquilo que é conveniente para você. Aí é que está. E o filho? O pai não age bem com o filho dele, você sabe agir bem ou já passou por experiência, vai querer aconselhar, o outro fala, olha, você já tem teu filho. Se eu estou certo ou estou errado, o filho meu, o problema é meu. Aí você vai falar o quê? É colocar o rabinho no meio da perna e ficar quieto. Mas a outra pessoa que não quer ouvir um conselho, também ele está errado. Porque ele está permitindo que a porta continue fechada. Então, nós temos portas que serão abertas, portas que serão fechadas. E tem portas que Deus abre, tem portas que Deus fecha, tem portas que você abre, tem portas que você fecha, tem portas que as pessoas abrem para você e tem portas que pessoas fecham para você. E você vai ter que olhar só numa conexão com Deus é que você vai entender qual porta você tem que passar por ela. Aquela brincadeira da televisão, não sei nem que programa que é, se é lá do Silvio Santos, se é lá do Faustão, que era? Que tinha aquelas portas de isopor, várias, aí a pessoa vinha correndo com os aparatos e tinha que escolher uma delas. Então, quando ele escolhe a porta que é de isopor, ele quebra aquilo e continua indo. Mas quando, de repente, ele pega numa porta que é de madeira, ele bate e cai para trás e acabou ali para ele. Então, com a gente, é assim. Agora, se você anda nos caminhos daquela união da energia com Deus, eu disse assim, não tem livre-arbítrio. Porque ele começa a te dirigir e você começa a ter amor por aquele relacionamento com Deus. E, de repente, aquela luz, como é que a gente enxerga? É que as pessoas não aprendem na escola. Né? Como que a gente enxerga nesse mundo? Alguém sabe me dizer? Por que você enxerga? Você enxerga as coisas, por que você está me vendo?
Ninguém sabe, né? É uma coisa básica. Eu vou falar e você vai descobrir que você já aprendeu isso lá no banco de escola. Por causa da luz. A nossa retina, o nosso cérebro enxerga por causa da luz. Aquela luz, ela vai iluminar uma luz, não é essa luz aqui não. A luz bate aqui em mim e aí o teu cérebro faz a decodificação. Nós enxergamos é por luz. Então, nesse sentido, para a gente poder pensar literalmente aí, nisso que eu estou falando lá desse caminho, que você não vai precisar nem do livre-arbítrio nesse sentido, qual é a porta que vai estar aberta? Então, se você está nessa comunicação, tá? Estamos falando com Deus, mas quando a pessoa não tem relacionamento com Deus, de nome, não tem problema. O problema não é nome, é aquilo que vem do coração e que alimenta. Então, esta força daqui é alimentada pela luz que vem de cima. E essa luz de cima, eu não disse que nós enxergamos por causa da luz, é como se dissesse que essa luz que vem de Deus para todos, permite que a pessoa enxergue. Agora, por que a pessoa não enxerga? Porque ela coloca diante dos olhos dela um monte de treva, que vai bloqueando a luz. Aí a resposta não chega. Aí ela vai ter que ter livre-arbítrio para escolher. Geralmente ela vai escolher o errado. Agora, se a gente tem, nesse sentido, essa comunicação, que não é nada com religião, e aí eu consigo, através desta luz que vem dentro, você consegue, olha, eu vou nessa porta aqui, e sempre vai acertando o caminho, sempre vai acertando o caminho. E quando você achar que errou o caminho, pode ter certeza de uma coisa, você não errou o caminho, porque mesmo as coisas ruins para nós, elas também vêm de Deus. E estas coisas ruins para nós que vêm de Deus, não é ruim, tem aparência de ruim. Então você é tratado numa experiência, depois que o tempo passou, lá na frente você está num outro padrão mais elevado, e olhando para trás você vai falar, se não me tivesse acontecido aquela coisa ruim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Aí tem aquelas brincadeiras, né? Todo mundo conhece a empresa Tramontina, não é? Aí tem várias histórias com o mesmo nome, tá? Então, o fulano trabalhava num puteiro, que era bem isso mesmo lá, o coisa da época. E aí mudou a gestão lá e foi escolhido ele para ser gerente. Só que ele não sabia ler. E o que estava como gerente queria que ele fizesse relatório diário, tudo organizado. Falou, mas tem um problema, eu não sei ler nem escrever. Falou, sinto muito, você é uma ótima pessoa, mas não vai servir mais a partir daí. Para ele sobreviver, ele começou a criar ferramentas. E aí ele percebeu que o vizinho precisou de uma chave, e ele tinha uma chave. E aí ele emprestava, o vizinho devolvia em 2 dias, aí o outro dia, ele falou, peraí, eu vou lá naquele lugar e vou comprar mais chaves. E começou a alugar, emprestar a chave. Daí ele percebeu que eles não queriam fazer a viagem para comprar chave. Então ele falou, eu faço a viagem para você e trago a mercadoria para você. Daí surgiu uma lojinha, que aí ele pensou, agora eu posso comprar e pegar um pouco de cada coisa lá e colocar aqui. Eles não precisam viajar, eles vão comprar de mim. E aí foi vendendo tal. No final das contas, virou essa empresa grande que é a Tramontina, que até o garfo que você usa para comer hoje é Tramontina. Até a carne que você comprou lá e picou é a faca Tramontina. Tá? A chave de fenda, tudo Tramontina praticamente. E aí, pergunta-se para ele, você está feliz com a tua vida hoje, com os teus negócios? Tô. Mas você fez tudo isso sem ler e escrever? Porque se eu soubesse ler e escrever, eu não teria nada disso. Ele seria lá o porteiro do puteiro.
Então, o mal para ele foi mal? Quantas coisas ruins na tua vida não foi ruim, é ruim enquanto você está vivendo. Exemplo disso é a dor do parto. A mulher quase morre de dor ali, mas como diz, essa dor, para a grande maioria, valeu a pena. Eu digo isso pela minha mãe, né? Imagina a alegria dela, saber, eu passei aquela dor, mas valeu a pena. Então tá certo. A dor que você está passando, você tem que perguntar, que padrão que você tem escolhido para viver? A resposta está dentro de você. Tem certas coisas que você vai falar assim, mas eu fiz tudo certo, ainda deu errado. Isso mesmo, porque tinha que dar errado. Porque esse que tinha que dar errado, lá na frente, você vai ver que deu certo. Então, tudo que Deus faz no relacionamento que você tem com Ele, nunca será ruim para você. Ainda que você esteja vivenciando o ruim hoje. Tá bom? Vamos encerrar por aqui que já está